abençoados com todas as bênçãos. Graças a Deus, mais uma vez para falar a respeito do Evangelho da Graça de Deus, que diz o Evangelho ser o poder de Deus para o nosso dia a dia. Recebo que tudo está bem na sua vida, recebo que as coisas aconteçam como você pensou. Se estamos de acordo com o Evangelho, tudo colabora para o nosso bem. Recebo que hoje já é o seu melhor domingo. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, não é isso? Falamos a respeito da graça de Deus. Meu nome é Neilton Cardoso, somos a Igreja de Cristo, E o pastor, como nós sempre gostamos aqui de deixar bem claro, o pastor da igreja é o próprio Cristo, porque foi ele mesmo quem comprou a igreja, foi ele mesmo que pagou o preço pela igreja. Recebo que você esteja entendendo, que você esteja aí com a sua mente já ativada, e Deus mesmo vai iluminar os olhos do seu entendimento. Gostaria de convidar a você que está me ouvindo nessa hora a compartilhar a mensagem, para que outros alcancem essa palavra, para que outros sejam libertos na mente, assim como nós fomos. Porque o nosso trabalho, abençoado, quem prega o Evangelho da Graça, não é salvar ninguém no Espírito. Porque no Espírito não tem como salvar, porque Deus mesmo já salvou a todos quanto Ele queria salvar. E isso foi lá antes da fundação do mundo. O nosso trabalho aqui é salvar a mente. Assim como nós fomos salvos, também gostaríamos que os nossos irmãos que estão ali na religião, que estão presos nessa mentira chamada religião, também sejam salvos pelo poder do Evangelho da Graça de Deus. E mais uma vez gostaria de agradecer a sua audiência, meu irmão, meu amigo Chagas de Bezerra, um abraço para ti, abençoado. É uma honra tê-lo aqui nos assistindo. Um abraço também para o meu amigo Márcio Ferreira, João Ricardo, são abençoados que trabalham para que a palavra corra. O nosso irmão Orlando Alves, também lá nos Estados Unidos. Olha, abençoado, uma honra poder te ouvir, uma honra para mim saber que você está aí nos acompanhando, e peço que você também nos ajude aí compartilhando a mensagem, para que tudo nos vá bem, para que a palavra corra e seja glorificada. Aqui o nosso trabalho é esse. Financeiramente nós temos aqui os nossos meios de nos sustentar, não precisamos, graças a Deus, Deus tem nos alimentado dessa maneira, não precisamos desse serviço, nós precisamos que a palavra corra e seja glorificada como está sendo. O assunto de hoje é um assunto bem tranquilo, como é de sempre, o Evangelho da Graça, que diz: fé em Deus. Preste bem atenção, por favor, abençoado. Fé em Deus, uma fé vã. Olha que isso aí dá, como diziam os meus avós, pano para manga, porque o mundo prega, a religião prega que o homem tem que ter fé em Deus. Eu fui ensinado desde minha meninice, desde que eu nasci, que todos devem ter fé em Deus. E o Evangelho não diz isso. O Evangelho ensina que fé em Deus, hoje, depois que Cristo morreu e ressuscitou, é uma fé vã. Vamos ler aqui o que diz o Evangelho, não é isso? É necessário que se veja, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Corinto, não é isso? O apóstolo dos gentios, no capítulo 15, no versículo 17. Me acompanhe, por favor, pegue a sua Bíblia, anote. Você que está nos assistindo aí através dessa gravação, ou ao vivo mesmo, acompanhe, anote, porque existem muitos faladores vãos, muitos mentirosos, até alguns que dizem que estão pregando a graça. Então é necessário que você anote, que você confira com o que está escrito. Se for diferente de Romanos até Hebreus, que é o Evangelho da Graça, abençoados, por favor, descarte isso aí, porque não serve para você. Bom, primeira carta que Paulo escreveu ao Corinto, no capítulo 15, no versículo 17, diz assim: e se Cristo, veja bem, e se Cristo não ressuscitou, diz aqui o apóstolo Paulo, é vã, olha, é vã a vossa fé. Diz o apóstolo Paulo, está bem claro isso aqui, ó. E se Cristo, nós cremos que ele ressuscitou, é claro, nós cremos que Cristo ressuscitou, mas ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, abençoados, quando nós falamos aqui de fé em Deus,
que fique bem claro, é uma fé que diz o Evangelho que está direcionada do homem para Deus. Essa é a fé que é pregada na religião. Uma fé que o homem se direciona a Deus baseado no livre-arbítrio. E ele que escolhe querer crer ou não. E algo vã. O que é alguma coisa vã? Porque nós falamos aqui que a fé em Deus é uma fé vã. O que é algo que é vã? Olha, é algo que se faz, mas não tem o resultado esperado. Quando você faz alguma coisa, quando você pratica alguma coisa e não acontece o resultado, você trabalhou em vão. Não é isso? Deixa eu te dar um exemplo. Você pode sair da sua casa, veja bem, e vai até o mercado, não é isso? Vai lá fazer uma compra, qualquer coisa assim, e quando chega até lá, depois de caminhar, depois de pegar um ônibus, um carro, você encontra o mercado fechado. Aí a conclusão que você chega, que esse esforço que você fez até lá foi um esforço vão. A sua ida até o mercado foi em vão, porque não surgiu o efeito que você queria. Foi um esforço inútil. Não aconteceu aquilo que você tinha pensado. O resultado não foi aquilo que você tinha pensado. Foi uma ida inútil, uma ida em vão. Então, abençoados, nessa manhã, neste domingo, um domingo nublado aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Onde nós estamos está bem nublado, já choveu. Nós vamos aqui falar que a fé do homem que direcionada a Deus é em vão, abençoado. Você vai se esforçar e não vai conseguir o que você pensa que vai conseguir. Uma fé que depende do esforço do homem. O homem é que tem que se esforçar. O homem é que tem que fazer alguma coisa devido ao seu livre-arbítrio. E, olha, deixa eu logo já te adiantar aqui alguma coisa. Não cabe livre-arbítrio nessa história, nessa questão. Não tem livre-arbítrio nessa história. Quanto a Deus, a sua opinião, o seu querer, a sua vontade, a sua decisão não conta, não adianta, abençoado, porque Deus é soberano. Você sabe o que é um soberano? O soberano, ele faz o que ele quer, ele decide o que ele quer, sem a permissão, sem a autorização, sem pedir a opinião de quem quer que seja. E o Evangelho é bem claro, Deus é soberano. Esse negócio de que eu creio em Deus porque eu decidi crer em Deus. Abençoado, isto é mentira. Crer ou não crer, e detalhe, diz a religião, a partir de quando eu decidi. Isso não é verdade, abençoado. Isso é mentira. O homem não decide nada em relação a Deus. Deus já decidiu todas as coisas. Então, o que nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 17, nós lemos o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, vamos aqui repetir, se Cristo não ressuscitou, que Paulo faz aqui um faz de conta nisso, porque nós cremos fielmente que ele ressuscitou, não é isso? Se ele não ressuscitou, é vã a vossa fé, é inútil, seria inútil a nossa fé. Fica claro, veja bem, fica bem claro aqui, fica muito claro, que Cristo ressuscitou para manifestar a verdadeira fé. Porque se ele não passasse na cruz, nós ainda estaríamos naquela outra fé, antes da cruz. Então seria uma coisa inútil, uma fé que dependeria do homem. E o Evangelho diz bem claro, se Cristo não ressuscitasse, nós continuaríamos naquela fé que é vã. Antes da cruz havia uma fé, porque nós lemos muito aqui no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, antes da cruz, que havia uma fé, mas era a fé em Deus, uma fé que dependia das obras da lei. Esse que é o problema, quando as pessoas dizem, olha, você tem que ter fé em Deus, está colocando aí também que você tenha que praticar as obras da lei. A fé em Deus, que era o cumprimento da lei de Moisés. Todo homem lá que queria mostrar que tinha fé em Deus, teria que fazer alguma coisa, como diz Tiago. Tiago, ele deixou bem claro isso aqui na carta que ele escreveu lá aos judeus, no capítulo 2, no versículo 17. Olha só o que ele diz. Assim também a fé, e que fé que ele estava falando? Da fé antes da cruz, da fé que ele conheceu, da lei de Moisés. A fé, se não tiver obras, então Tiago está falando que a fé que não tem obras, ele diz, é morta em si mesma. Olha o que disse Tiago aqui. Diz que sem as obras da lei, a fé era morta, antes de Cristo ressuscitar.
alguém antes que Cristo ressuscitou, lá no tempo da lei, se falasse que tinha fé, tinha que fazer alguma coisa. Não era só falar, não, olha, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu sou temente a Deus, eu sou fiel a Deus, e não fizesse as obras. Necessitava de obras. Qualquer pessoa, antes da cruz, antes de Cristo ressuscitar, antes de Cristo passar ali naquela cruz, qualquer pessoa que fala, não, eu creio em Deus. Até uma certa vez, Jesus de Nazaré falou para uma mulher, nunca encontrei em lugar nenhum uma fé tão grande como essa, não é isso? Para o outro ele disse, olha, homem de pouca fé, porque havia uma fé que necessitava das obras de Moisés. Você teria que fazer alguma coisa. Aquela mulher que tocou lá nas vestes de Jesus, ela demonstrou a sua fé caminhando no meio do povo e tocando ali na orla de Jesus, nas vestes de Jesus. Era a maneira de se mostrar que tinha fé em Deus. Dependendo da obediência à lei, se media o tamanho da fé. Isto segundo Tiago, né, que ele disse aqui, mostrando a fé pelas obras. De acordo com a sua obediência da pessoa lá, quando ele obedecia a fé, então se via que ele era uma pessoa temente a Deus, que tinha muita fé em Deus. Se ele cumprisse lá, procurasse cumprir a lei de acordo com os mandamentos, então ele era uma pessoa de fé. Mas esse tipo de fé, que era antes da cruz, que é falado aqui por Tiago no capítulo 2, no versículo 17, essa fé pelas obras, veja bem, abençoados, acabou. Não existe mais essa obra. Por quê? Vamos ver aqui em Gálatas capítulo 3, no versículo 23. Veja o que diz aqui o versículo 23. Gálatas capítulo 3, no versículo 23. Porque, olha, uma coisa que a religião não entende, nós falamos aqui sempre. Você tem que saber dividir antes da cruz e depois da cruz. Foi ali, quando Cristo morreu e ressuscitou, que tudo mudou. Tudo mudou, abençoado. Antes da cruz não tem nada a ver aqui conosco que estamos aqui depois da cruz. Tudo que estava antes tem que ser esquecido. Olha só, Gálatas capítulo 3, versículo 23, ele diz assim, ó. Mas, olha o que diz o apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Mas, antes que a fé viesse, então a fé não estava. Porque ele disse, antes que a fé viesse, diz mais, estávamos guardados debaixo da lei. Então, a fé que nós estamos submetidos, ela não estava debaixo da lei, não estava na lei. Por quê? Antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Então, antes da cruz, estava guardada uma fé que iria se manifestar quando Cristo morresse e quando ele ressuscitasse. Então, quando que a verdadeira fé veio? No fim da lei, na ressurreição de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. Quando Cristo morreu, a lei acabou e a fé, que era uma fé lá pelas obras, deixou de ser, abençoado, acabou, não é mais, não existe mais esse tipo de fé, não. Eu creio em Deus, então eu vou praticar o bem, eu creio em Deus. Não é que seja errado você praticar o bem, muito pelo contrário, é muito bom, mas isso não justifica você a Deus. Não, porque eu me batizei, eu tomo a ceia todo mês, eu faço meu jejum, então eu creio em Deus. Não, abençoado, não é pelas obras. Essa obra acabou. O apóstolo Paulo disse que aqueles estavam guardados para uma fé que havia de vir. Então, quando é que veio a verdadeira fé? Veio quando a lei acabou e quando Cristo ressuscitou. Agora, veja bem, uma coisa bem importante que nós precisamos aqui entender. Quem estava guardado debaixo da lei foram aqueles que estavam antes da cruz. Aquelas pessoas, aqueles homens, aquelas mulheres que nasceram antes da cruz e experimentaram a lei de Moisés, que estavam submetidos à lei de Moisés, eles estavam guardados debaixo da lei para a fé que viria. Nós que nascemos depois da cruz, depois que Cristo morreu, depois que Cristo ressuscitou, já nascemos debaixo dessa fé que haveria de vir. O apóstolo Paulo aqui, ó, ele fala aqui no versículo 23. Mas antes que viesse a fé,
e ela já veio, porque Cristo já morreu e já ressuscitou, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Nós não participamos antes da cruz. Quando nós nascemos, esta fé já estava. Eles que estavam guardados debaixo da lei, eles que participaram da lei. Nós não, abençoados. Nós já experimentamos, já tivemos o privilégio e a honra dada por Deus de chegarmos nesse corpo, nessa participação de carne, debaixo dessa fé que estava sendo aguardada. E o versículo 24 diz assim: de maneira que a lei, veja bem, a lei foi até a cruz, nos serviu de aio para eles que estavam antes da cruz, para nos conduzir a Cristo. Eles foram conduzidos a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Eles foram conduzidos a Cristo. Nós já nascemos em Cristo. Veja bem, abençoados, nós não fomos conduzidos a Cristo. Quando nós nascemos, já nascemos em Cristo e já nascemos justificados. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós somos novas criaturas porque nós já nascemos em Cristo, já nascemos com essa fé que estava por vir. Não a fé diante da cruz, mas a fé que foi imputada em nós. Então, precisamos saber, veja bem, falamos aqui dessa fé que estava por vir, já falamos aqui que nós já estamos debaixo dessa fé, então nós precisamos aqui saber que fé que nos foi dada sem as obras da lei. Olha que maravilha! Aquele povo antes da cruz, para mostrar, para parecer, para se justificar perante Deus, teria que fazer obras para que fosse acreditada a eles uma fé. Quanto mais obras, mais fé. Por isso Jesus falou nisso, nunca vi tamanha fé. Aquele que não fazia muitas obras, então você é abençoado. Sinto muito, mas você não crê em Deus, porque você não faz obras. Isso antes da cruz. E para nós, que fé é essa que o apóstolo Paulo disse que estava por vir aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Que fé é essa que já está, que nos justificou perante Deus? Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós lemos esse verso aqui praticamente toda a reunião, que diz assim, ó, pela graça, como que fala? Pela graça sois salvo. Olha, aí só no princípio aí já derrubou a lei de Moisés. Porque diz que não é pela lei que nós fomos salvos, é pela graça. Pela graça sois salvos. Por meio do quê? Das obras? O que está escrito na sua Bíblia? O que você lê aí? Por meio da fé. Agora, que fé é essa? Porque antes das obras também havia uma fé, mas aquela fé não salvou ninguém, porque era pelas obras. E diz mais, e isto não vem de vós, então é uma fé que não é pelas obras. Fica muito claro aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui, abençoado, aqui é que está o segredo da fé que está em nós. É dom de Deus, não vem das obras, abençoado. Nós queremos em Deus, não porque nós fazemos tudo certinho. Não, vocês não fazem nada errado, abençoado. Muito pelo contrário, nós nos esforçamos aqui para andarmos de maneira digna, porque nós temos em nós o próprio Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas às vezes nós nos comportamos de maneira errada e o nosso Pai nos corrige. Mas a fé não depende de que eu me comporte bem, não depende que eu me comporte mal, não depende do que eu faça as coisas certas, não depende do que eu faça as coisas erradas. Essa fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos. Veja bem, por meio da fé. Qual fé? A fé que foi um dom imputado por Deus. Não vem de você, não veio de mim. É dom de Deus, abençoado. A fé que está em nós é dom de Deus, não é a fé em Deus. É a fé de Deus. É muito diferente isso aí, abençoado. Nós costumamos falar, não é isso? Não, é porque eu tenho fé de Deus. Não, você não tem fé em Deus. Você tem a fé de Deus, que Ele mesmo imputou em você. Ele colocou em você. Não é que, se eu falar, não, é porque eu tenho muita fé em Deus. Então, eu estou dizendo que eu faço muita coisa para crer em Deus.
Não, abençoado, não, você não fez nada. Deus que imputou em você esse dom maravilhoso chamado fé e você crer nele de maneira completa. Então, veja bem, a fé que está em nós não é fé em Deus. Vamos repetir isso aqui, que isso aqui é muito importante. Não é fé em Deus, é a fé de Deus. A direção mudou. Veja bem, a direção mudou. Não é daqui para lá, é de lá para cá. E já foi imputado em nós aqui no nosso espírito. Já está imputado em nós a fé dada por Deus, dom de Deus. A fé em Deus. Diz o Evangelho aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 2. Vamos ler, nós sempre lemos, vamos ler aqui mais uma vez. 6, 2. Hebreus capítulo 6, versículo 2 diz assim, ó. Deixando já, versículo 1. Pelo que, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Então, se você ficar naquela fé diante da cruz, que era os rudimentos da doutrina de Cristo, que era Cristo antes da cruz, você não vai chegar à perfeição. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Olha o que diz o apóstolo Paulo. É para se deixar a fé em Deus, porque se tornou um rudimento da doutrina de Cristo. Porque fé em Deus, você tem que praticar obras, abençoado. E não é pelas obras, Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos aqui repetir o que nós já lemos. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus. Foi Deus que imputou isso em você. Olha, eu passei 30, 35 anos na religião, me esforçando. Olha, que coisa terrível. Me esforçando para aumentar a minha fé em Deus. E eu procurava fazer as coisas certinho, ia a todas as reuniões, participava de todas as santas ceias, e participava de reunião de consagração, ia no monte, e essas coisas todas. Para quê? Para que eu tivesse mais fé em Deus. Ainda orava, Senhor, aumenta a minha fé em Ti. Pessoal, essa fé não depende das tuas obras. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, ou como você pode ser a pior pessoa do mundo. Se Deus imputou em você esse dom, é dom de Deus, você vai crer nele de qualquer maneira, em qualquer situação. Não existe esse negócio, né? Quando, eu passei aqui por uma situação, e a partir de hoje, eu creio em Deus. A partir de hoje, sabe, se você não crê, você não vai crer mesmo. Você pode te moer aí, te passar no moinho, aí você sai todo torcido. Se esse dom não está em você, você não vai crer em Deus. Agora, se esse dom já foi imputado em você, se Deus colocou em você, se não é um dom de Deus, em qualquer situação, estando tudo às mil maravilhas, ou tudo estando pelo avesso, a sua fé é a mesma, porque é um dom que Deus imputou em você. A fé em Deus é vã, não serve para nós. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, a fé em Deus é uma fé vã, virou um rudimento, virou uma obra morta. Sabe o que é uma obra morta? Obra morta, se você fizer e você não fizer, dá no mesmo, porque já morreu. Não adianta você querer fazer alguma coisa por alguma coisa que já está morta. Não é isso? É como você fazer uma homenagem para uma pessoa que morreu. É muito bonito, né? É até emocionante, mas para aquela pessoa não vai adiantar nada, porque ela já está morta. E a fé em Deus é uma obra morta. Diz aqui o Evangelho aqui, obras mortas não servem, não vai adiantar de nada. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, você quer falar, eu vou crer em Deus, eu creio em Deus. Isso é uma obra morta que não serve para nada. Você crê em Cristo? Veja bem, você crê em Cristo não é porque você quer. Não, eu quero. Não, mas Deus imputou isso em você. E sabe como é que se chama isso? Predestinação. Predestinação. Deus escolheu você para que você creia nele. Ele quis você. Não é que você... Não, porque Deus é bom, né? Irmão, Deus é muito bom, então creia em Deus, tenha fé em Deus. Pessoal, isso é predestinação desde antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Vamos ler aqui, não é isso? Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo 1, versículo 4. Nós também, é bem conhecido nosso. Diz assim,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos. Você foi predestinado para filho, e todo filho tem esse dom de Deus, que é a fé. Antes da fundação do mundo, ele não colocou um filho aí no mundo, aquele lá é filho de Deus, mas não acredita nele. Isso é impossível, impossível de acontecer. Todo filho, não importa onde ele esteja, não importa o que ele faça, não importa o que aconteça, se ele é um filho, ele crê em Deus, ele tem esse dom, porque está escrito, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o querer de sua vontade. Então, pessoal, não se preocupe, fique tranquilo, porque isso já vem desde antes da fundação do mundo. Fé em Deus é uma fé vã. Alguém dizer que crê em Deus, se esforçar, pior do que falar de se esforçar, fazer coisas para dizer que crê em Deus. Isso é uma fé vã, é um esforço inútil. Ninguém pode aumentar ou diminuir essa fé. Uma fé que estava antes da cruz, uma fé por obras, isso aí não serve para nós. Não adianta você se esforçar, fazer alguma coisa para agradar a Deus, porque para agradar a Deus é a fé, o dom que já está em nós e nos leva a crer no Evangelho da graça de Deus. O entendimento do Evangelho que nos faz crer. Na cruz, Cristo deu fim ao pacto das obras. Isso que a religião, olha, eu passei anos brigando com essa situação. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei, a lei de Moisés, quando falamos aqui de lei, estamos falando da lei de Moisés, o fim da lei de Moisés foi lá em Cristo, lá na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou. Vamos aqui falar, que já falamos aqui algumas vezes, mesmo que alguns teólogos, muitos doutores da graça, dizem que a lei que Cristo acabou na cruz foi uma parte da lei, fatiaram a lei em partes, e diz que Cristo acabou com a parte e não acabou com a outra. Não é isso que está escrito, diz que o fim da lei, então me faz pensar que é toda a lei que teve fim. É Cristo para a justiça de todo aquele que crê, todo aquele que foi imputado nele o dom da fé no nosso espírito. A fé que estava por vir, que depois que Cristo morreu e ressuscitou. Tudo, olha só, abençoado, veja bem, esse aqui é um pouco duro, mas nós temos que falar. Tudo que estava na lei, antes da cruz, teve fim. Acabou, abençoado, não serve. A lei foi dada lá para o povo judeu. Lá para o povo judeu, foi imputada a eles. Não foi para nós, os gentios. E Cristo mesmo acabou. Tudo que estava lá, acabou. Você não tem a guardar sábado. Né? Eu vi o abençoado falando na televisão um tempo atrás que ele guardava o sábado, nossos irmãos adventistas, não é isso? Porque era um mandamento da lei de Moisés. E por isso que ele guardava o sábado ali certinho, bonitinho. Só que, abençoado, a lei acabou. Né? Não tem mais esse negócio de você guardar sábado. A fé que estava lá, que fazia aqueles irmãos lá guardarem o sábado, que era uma obrigação, acabou. Nós agora guardamos, sabe qual dia que nós guardamos? Os 7 dias da semana, de segunda a domingo, nós guardamos todos os dias. Nós cremos em Cristo todos os dias, não é? Nós só no sábado, nós vamos guardar o sábado, vamos aqui nos comportarmos porque é necessário, porque... Não, não. O negócio aqui é mais sério, muito mais sério. Lá na lei de Moisés, por causa daquela fé que estava lá, era só um sábado. Era só um dia da semana, que era o 7º dia. Aqui na graça, com esse dom imputado em nós, que Deus imputou no nosso espírito, o dom da fé, são todos os dias. Nós nos submetemos a Deus todos os dias. O Evangelho diz, olha só, 2 Coríntios 5,17. Vamos ler aqui, 2 Coríntios 5,17. Olha o que diz. Assim que, se alguém está em Cristo... O que é estar em Cristo? É ser um filho de Deus, escolhido antes da fundação do mundo, e tem esse dom da fé, imputado pelo próprio Deus. Nova criatura é. Por que é nova criatura? As coisas velhas já passaram. A fé, fé em Deus, já passou, abençoado. Isso não existe mais. Agora é o dom da fé, Deus imputou em nós. Eis que tudo... O que fica fora dessa palavra aqui? Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Diz que nós somos novas criaturas e tudo
tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, como é que você vai pegar, querer agradar a Deus com aquele tipo de fé lá das coisas velhas, lá da lei de Moisés? Não faz sentido, abençoado. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E veja bem, a religião ela vive debaixo de uma obra morta, debaixo de um rudimento. Observe aí onde você congrega, aonde você vai, para quem você empresta o seu ouvido, porque hoje, devido à tecnologia, você nem precisa muito aí, né? E aí um desses lugares para emprestar o seu ouvido na sua casa mesmo, através de um celular, através da televisão, através de um rádio, de um computador, você empresta o seu ouvido a uma dessas pessoas lá da religião. E a religião ela vive debaixo de uma obra morta. Por exemplo, creia em Deus. Né? Nós já falamos agora aqui, isso aqui é uma obra morta, fala que você tem que crer em Deus. Não, pessoal, você crê porque Deus imputou em você. Tenha fé. Você não pode ter fé, porque você já tem. Deus já imputou em você o dom da fé. Busque fé em Deus. Como é que você vai buscar alguma coisa que Deus já colocou em você? Hoje é culto da busca de fé. Se você quer aumentar sua fé, venha participar do culto, onde nós estaremos ensinando para você como você vai fazer para aumentar a sua fé em Deus. Isso é mentira, abençoado. Você está... Aqui, a fé já está em você. Homens, olha só, homens que dizem ter muita fé. Se a sua fé não resolve, vem até aqui à frente que eu com a minha fé vamos resolver. Ô abençoado, tudo isso é em vão, isso é mentira. A fé que está em você é a mesma que está nele, é a mesma que está em mim, é a mesma que está lá no seu vizinho, em qualquer filho de Deus. Dizer que vai ter fé em Deus, que vai aumentar a fé, que tem que buscar fé em Deus. Esses homens aí que dizem que não é isso que tem muita fé, tudo em vão. Isso tudo está em vão. Não existe essa história de buscar a Deus, buscar fé em Deus, abençoado. Já foi imputado no nosso espírito. Colossenses 1:27. Olha só, Colossenses 1:27, Paulo diz assim, ó: aos quais Deus quis, a esses que Deus quis imputar, esses que Deus predestinou antes da fundação do mundo, esses que Deus escolheu para ser filho. Olha o que ele diz: aos quais Deus quis sem pedir a opinião de ninguém. Veja bem, preste bem atenção, Deus nunca pediu opinião a ninguém para fazer nada. Ele fez todas as coisas de acordo com o querer dele, de acordo com a vontade dele. É importante que você entenda isso, abençoado. Não existe, isso é uma coisa tão triste, tão medonha, isso que nós falamos aqui sempre. Não existe livre-arbítrio em sentido nenhum do homem para Deus. O Evangelho é bem claro aqui, aos quais Deus quis, sempre foi o querer de Deus, sempre foi a vontade de Deus. Se você acha que o negócio não está bom, foi a vontade de Deus, abençoado. Se você acha que o negócio deveria ser de outra maneira, foi o querer de Deus. Se você acha que o dia deveria ter mais de 24 horas ou menos de 24 horas, abençoado, foi o querer de Deus. Aos quais Deus quis fazer conhecer, olha só que Deus quis conhecer, quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Gentio era aquele povo que não era judeu, o que foi que Deus quis fazer você conhecer? Que é Cristo, aonde? Em Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo dentro de você. Cristo está aqui, a fé. Veja bem, nós aqui, o Evangelho ensina que nós somos templo do Espírito Santo. E isso é verdade. Né? O próprio Deus habita no nosso espírito. Seria impossível ele habitar em você se ele não colocasse em você a fé para você crer nele. Como que seria? Então Deus habita dentro de um espírito, dentro de uma pessoa, de um espírito da pessoa. Somos um só com o espírito, com Deus. Mas aquela pessoa está assim meio duvidosa. Uma hora ele crê em Deus, outra hora ele não crê. Dependendo da situação, ele vai ver o que vai acontecer, vai ver o que vai fazer para crer em Deus ou não. Pessoal, isso é impossível. Esse dom da fé que Deus imputou está em todo filho. É Cristo em vós. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele.
É impossível. A fé de Deus, o dom de Deus. E veja bem, uma coisa mais séria ainda que a religião não suporta. Esse dom nunca será tirado. Você nunca vai deixar de crer em Deus. De maneira nenhuma você vai deixar de crer nele. Por quê? Foi ele que imputou esse dom em você. Romanos capítulo 11, vamos ler, né? Nosso tempo aqui já está terminando, mas dá tempo de ler. Romanos capítulo 11, no versículo 29, ele diz assim, 11, 29. Porque os dons, nós já lemos aqui em Efésios 2,8, que a fé é um dom de Deus. Estamos de acordo nisso aí, não é isso? Não estou falando aqui nenhuma besteira. Não estou falando nada de mim mesmo. Estou falando o que está escrito no Evangelho. Efésios capítulo 2 diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. E aqui em Romanos capítulo 11, no versículo 29, ele diz, porque os dons e a vocação de Deus, o dom de Deus, são sem arrependimento. Deus nunca vai se arrepender de ter colocado em você o dom da fé. Por quê? Deus não é homem, não é filho do homem, para que se arrependa do que faz. Olha, abençoado, isso aí nos leva a pensar o seguinte, que muitas das vezes as pessoas oram pedindo para Deus fazer o que ele já fez. E Deus colocou em você esse dom da fé uma vez para sempre. Os dons são irrevogáveis e a fé é um dom. E não vai mudar, não adianta você orar, Senhor, coloque, aumente essa fé, eu preciso. Não, meu Senhor, ele não vai fazer isso, porque ele já fez uma vez e fez sem arrependimento. Não tem como mudar isso. Ele já está em você. E o detalhe, 2 Coríntios, é o nosso último verso, 2 Coríntios, no capítulo 5, lê aqui comigo. Por que nós vivemos assim? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim, ó, porque, olha só, porque andamos, vivemos, nos comportamos por fé. E qual fé? A fé de fazer as obras, a fé de querer procurar agradar a Deus com o meu querer, com o meu fazer, com o meu bom comportamento? Não, andamos por fé, mas a fé de Deus. A fé que ele imputou aqui no nosso espírito, imputada por Deus no nosso espírito. Por isso que nós estamos de Romanos até Hebreus, porque é crer no que está escrito, aonde é revelada essa fé. Se você for procurar uma maneira de agradar a Deus lá nos livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você não vai encontrar a maneira correta de agradar a Deus, você vai encontrar uma fé pelas obras. Agora, quando você vê Romanos até Hebreus, que é o poder de Deus para a nossa salvação aqui, então você vai encontrar a fé, que é um dom que foi imputado em você, e com essa fé você vai agradar a Deus, vivendo de maneira digna e correta. Não é a nossa fé, não é a escolha nossa. Eu creio em Deus, não foi eu que escolhi, foi Ele que te escolheu para que você cresça nele, imputou em você essa fé, o dom da fé. Não é a nossa fé em Deus. Abençoado, eu recebo que você entenda, que você participe desse conselho, que faça outras pessoas também ouvirem essa mensagem. Compartilhe aí a mensagem, se inscreva aí no nosso canal, que é importante que a palavra corra e seja glorificada. Os nossos irmãos, os nossos amigos, eu tenho aí muitos amigos, muitos parentes meus, né, que estão lá na religião, que se dizem pastores, presbíteros e outros cargos lá, e vivem pela fé antes da lei. Imagina, pessoas que falam de Deus 24 horas por dia, e estão se esforçando para ter fé em Deus, estão se esforçando para agradar a Deus por si mesmo, pelo seu esforço. Pessoal, pelo nosso esforço, nós nunca vamos agradar a Deus. O Evangelho é bem claro, né? Sem fé, mas a fé, dom, não é fé, obras, é impossível. Você não vai conseguir. Você tem que crer que Cristo já fez e não dependeu de você. É impossível você querer fazer alguma coisa para agradar a Deus. Creia no que Ele fez. Creia que você é um abençoado porque Ele já te abençoou. Creia que você é perfeito porque Ele já te fez perfeito. Creia que você é um salvo porque Ele já te salvou. Creia que você está completo porque Ele já te completou.
fé aqui. E não cabe mais nada. Olha, se fosse possível colocar uma gotinha, assim, uma gotinha de fé em você, se fosse possível, iria sobrar. Por algum lugar ia sobrar fé em você. Porque o Evangelho diz, né, que nele nós estamos perfeitos, estamos completos, não cabe mais nada. Temos que agora entender e viver dignamente da posição que Cristo nos colocou. A fé dele que está em nós. Não é fé em Deus. Fé em Deus é alguma coisa vã. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai chegar na porta do mercado e vai descobrir que o mercado está fechado. Você se esforçou à toa. Foi em vão o seu esforço para agradar a Deus. Você precisa entender que Ele já está em você, Ele já te completou, Ele já te salvou, Ele já te abençoou, então você deva se comportar dessa maneira. Abençoados com todas as bênçãos, eu recebo que já estamos aí na nossa melhor semana, recebo que Deus mesmo fale aí no teu espírito e alguma coisa que não foi bem explicada devido às minhas condições aqui, e as minhas debilidades que não são poucas nisso, mas eu recebo que você entenda. O principal é que a fé que está em você foi Deus que imputou no teu espírito. Foi Deus que colocou em você e não dependeu do seu querer. Ele quis. Isso é uma palavra que me traz assim, um conforto abençoado tão grande, eu saber que foi Ele que quis, não fui eu, porque o meu esforço, o seu esforço, nunca iriam te levar a crer nele, nunca iriam te levar a ele, mas ele, como diz lá em Romanos, ele teve misericórdia, ele nos escolheu, pessoal, e por isso é que você crê. Então se comporte de maneira digna de quem tem um dom da fé aí no Espírito. Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que já não vai ser, já é a melhor semana e que tudo está bem na sua vida. Abençoados com todas as bênçãos.